precisa se sentir culpado se você está falhando nos seus momentos devocionais. Oi, amigos, vamos conversar um pouquinho sobre devocional versus culpa? Se você já escutou aqui dentro de você algo te acusando porque você falha nos seus devocionais, por você não conseguir seguir um plano de leitura do começo ao fim, por não ser constante, ou até mesmo sente ou escuta de que você deveria desistir de fazer devocional, já que você não consegue fazer tudo certo, sabe? Já que você não consegue fazer tudo perfeito, tudo certinho, todos os dias, sem falhar. Se você se sente assim, eu gostaria de dizer que você não está sozinho. Abrindo meu coração para vocês aqui, eu particularmente já perdi a conta de quantas vezes eu pensei em desistir de fazer o devocional, porque eu começava um plano de leitura no começo do ano, em fevereiro eu já não conseguia mais seguir aquela rotina todos os dias. E quando eu entrava no aplicativo da Bíblia, então, quando eu olhava lá e vi que eu falhei mais um dia, batia um desânimo, uma desesperança, uma cobrança, já começava a me sentir mal e já pensava quão menos cristã eu era por estar falhando com isso. Ainda mais quando eu entrava naquele aplicativo da Bíblia famoso, que quando você não continua a ler a Bíblia todos os dias, ele volta pro zero a contagem. Me sentia muito menos cristã por estar falhando e sem contar que era totalmente desestimulante, frustrante voltar aquela contagem pro zero, ter esse sentimento de que, pô, se eu falhei, eu preciso começar do zero, voltar lá atrás no plano de leitura, no meu devocional, para poder estar em paz com Deus e ser uma boa cristã. Deus recebeu meu devocional. Mas a gente precisa falar um pouquinho sobre a culpa. A culpa é esse ciclo vicioso que só nos afasta de Deus. E quando eu entendi isso, eu comecei a perceber os sinais de que quando eu estava me culpando, eu sempre estava me colocando como uma pessoa que não tinha mais salvação, de que Deus me odiava, de que eu tinha perdido a minha salvação, de que eu não podia ser mais filha de Deus, de que eu não merecia, de que eu não era digna, e não no sentido de que me leva aos pés de Cristo, mas no sentido que me afastava de Cristo. E quando eu entendi que isso é a voz do inimigo, colocando no nosso coração toda essa culpa, esse fardo pesado, esse peso de que a gente não conseguia progredir, eu comecei a entender de que Cristo nos corrige em amor. Cristo nos encoraja a sermos parecidos com Ele, nos exorta, sim, mas Ele tem bondade, Ele tem misericórdia. Então, se fosse a voz de Deus me falando quão pecador eu sou e quão preciso dEle, não seria de um sentido que me afasta dEle, seria mostrando, filha, venha para perto de mim, você é dependente de mim, você não consegue fazer pela sua própria força. Entrega essa expectativa de perfeição para mim e deixe que eu te dê o meu fardo leve. Quando nós entendemos que a culpa só nos afasta de Deus, nós temos que combater ela como ela merece, sendo expulsa, sendo repreendida. Cristo não vai vir nos apontar o dedo na cara e falar: você é uma péssima cristã, não devia ter morrido por você. Ele vai nos exortar em amor. Ele vai nos mostrar, ó, você está perdoado desse pecado, mas você precisa abandonar o velho eu. Venha, te ensino, te mostro como ser parecido comigo, parecido com o meu pai. E a gente é corrigido com a própria palavra, com base na palavra, não no nosso próprio eu, não no nosso próprio coração nos culpando. Mas a gente também precisa falar sobre o devocional. Às vezes o que a gente só precisa é entender a melhor forma de fazer um devocional pra gente. O bom devocional não é aquele que não tem falha, não é aquele que a gente começa em janeiro e termina em dezembro, de que a gente leu a Bíblia 2 vezes no ano, porque só esse ato em si, ele é vazio. Só o ato de ler a palavra sem a revelação do Espírito Santo é vazio. Um ateu pode ler a palavra 2 vezes por ano, ela inteirinha, e mesmo assim não sentir o Espírito Santo e não estar sendo revelado por Ele. Nós precisamos entender que nós somos limitados, que nós somos falhos e de que nós só seremos parecidos com Cristo buscando ser parecido com Cristo em Cristo. Nós precisamos ser humildes e nos lembrar de que tudo que nós fazemos, nós dependemos de Cristo. Aí, a partir disso, nós temos várias opções para fazer um devocional que seja realmente sobre um tempo de qualidade com Deus. Que não seja mais uma tarefa no nosso dia, onde a gente vai lá e dá um check e foi feita e volta para a correria, volta para o dia a dia. Isso não significa nada, é um devocional vazio, é um devocional sem a presença do Espírito Santo. Então, quando a gente faz um devocional só para cumprir uma tabela,
não significa nada. É melhor que a gente separe um tempo, veja qual é o melhor dia, ou o melhor horário. Pra mim é melhor no almoço, antes de dormir, ao acordar, no final da tarde. E eu separo ali um tempo de qualidade com Cristo, onde eu não vou me preocupar com o que está à minha volta e eu posso realmente me dedicar à leitura da palavra, orar, pedir o discernimento do Espírito Santo para que ele revele o que é certo segundo Cristo sobre a palavra, não sobre o nosso próprio entendimento. E a gente também pode testar ferramentas para um bom devocional. Nós temos o Lecionário, que é um devocional que segue o calendário cristão, que é uma ótima ferramenta para a gente se conectar com os nossos irmãos históricos. Eles escreveram uma estação para cada devocional, né? Segundo a palavra. Outra ferramenta são as bíblias devocionais, as bíblias de estudo, os devocionais em livrinhos. Um exemplo de bíblia que eu li, eu gostei bastante, que é na versão NVT, é a Bíblia 365, que ela te dá a opção do dia. Vou mostrar aqui, ó. Aqui, janeiro, e ele vai te dar um texto para ler do Antigo Testamento, do Novo Testamento, um salmo e um provérbio. Então é legal pra gente ler no dia. Nós temos os planos de leituras que geralmente a sua igreja vai disponibilizar, seu grupo de jovens, que você pode fazer com seus amigos também. Você pode ir lá e ler um capítulo por dia. A gente também tem esses livrinhos devocionais, que eu vou mostrar um que eu tenho aqui. Esse do Spurgeon é um ótimo livro de devocional, que ele te dá o texto do dia, aqui, e uma reflexão do próprio autor sobre o texto. É legal porque a gente tem a experiência de alguém aqui que faz uma oração diária baseada no texto e a gente pode compartilhar com esse irmão essa oração, sabe? É muito legal. Tem aplicação para a vida. Então a gente tem várias ferramentas para um devocional que pode nos aproximar de Cristo, fazer com que a gente tenha um tempo de qualidade com Deus, de que a gente ressignifique o devocional, de que não seja um peso fazer esse devocional por uma tarefa ou por medo de perder a salvação. Isso não existe. Nós não precisamos ter medo de perder a salvação. Nós somos salvos, uma vez salvos, salvos para sempre por Cristo. Porque se a gente tem medo de toda hora perder a salvação, nós estamos toda hora anulando o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é para sempre, é eterno. Não há nada que nós possamos fazer. Nem o nosso maior pecado é grande e maior que Cristo para que nos roube a salvação. Quanto mais falhar numa leitura devocional. Então nós temos que combater o nosso próprio coração, combater a nossa própria mente, para que quando esses pensamentos acusadores vêm, nós tenhamos o discernimento de saber se somos nós, colocando uma expectativa irreal, uma expectativa de perfeição, de desempenho, que mostra que o nosso coração está querendo um desempenho perfeito, ser perfeito, não existir falha, provar para nós mesmos que nós conseguimos. Ou se é o inimigo, se é o inferno mesmo, azucrinando a gente vai lá e repreende. Jesus nos deu ferramentas para combater o inferno. O diabo a gente repreende, o inferno a gente repreende. Segue a nossa vida em devoção a Cristo. Mas estamos tendo uma dificuldade de um bom devocional, porque nós entendemos que ele é só uma tarefa no nosso dia a dia, é só uma obra a ser feita. Nós precisamos realmente voltar o nosso coração para Cristo, voltar o nosso coração para a palavra, com um lugar de humildade, com um lugar de servos nas mãos do olheiro, para que ele realmente se revele a nós e exorte nosso coração, para que assim possamos ter uma vida devocional tão boa, tão sadia, sem cobranças, onde nosso relacionamento com Cristo vai se aprofundar ao ponto de não termos mais receio, ao ponto de não termos mais distância entre Cristo. Nós precisamos nos lembrar de ter uma vida de equilíbrio. Quando a gente fica ansioso pelo devocional, por essa perfeição, é o momento da gente parar, voltar e pensar por que o nosso coração está assim, por que estamos ansiosos? Qual é a raiz dessa ansiedade? Qual é essa raiz de sermos perfeitos, de um devocional perfeito? Qual é a raiz de não falhar nenhum dia na leitura bíblica? É uma perfeição? É para provar para o amiguinho do lado, para o irmão do lado que a gente é mais crente? Para provar para nós mesmos que nós não temos pecados? Nós estamos cedendo à voz do inferno que vem nos acusar, que vem nos distanciar de Cristo? Ou nós estamos realmente querendo conhecer mais o nosso Criador, sermos mais parecidos com Cristo, para que a eternidade seja apenas uma continuação
do relacionamento que a gente tem aqui com Cristo. O devocional é um investimento no nosso tempo com Deus. É um momento onde nós temos tempo de qualidade com aquele que nos amou primeiro, aquele que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Não deve ser um momento de culpa, de tristeza, de desempenho perfeito, de expectativa irreal. É um momento de sermos vulneráveis, humildes, de levar nossas dores a Cristo para que Ele sare as nossas feridas e assim sermos exortados pelo Espírito Santo para que sejamos cada vez mais parecidos com Deus.